A música é algo que representa emoções. Acordes maiores ou menores e suas diversas variações causam diferentes sensações em quem está escutando. E a depender de como eles são arranjados para formar melodia, o impacto é maior ou menor. Mas e no quadrinho? No mangá? Como isso funciona? Como a gente pode representar e intensificar essas sensações? Para representar e intensificar sensações musicais em quadrinhos e mangás, é preciso explorar os elementos visuais e narrativos de forma a capturar a complexidade emocional que a música transmite. Assim como os acordes maiores e menores criam emoções distintas, diferentes abordagens visuais podem sugerir nuances da música para o leitor. Ou seja, aqui eu não vou falar sobre as famosas notas musicais flutuantes ou as onomatopeias. Nem quero abordar o uso de cores que facilitam muito no entendimento das emoções. O grande desafio aqui é esse: representar alguém que acabou de entrar em um quarto ou uma sala e ali se deparou com a sua música favorita tocando. Com isso, entrou em deleite e começou a aproveitar a jornada musical. Sem onomatopeias, sem cores, sem descrição escrita direta. Eu sou Mac, não sou nenhum quadrinista profissional e muito menos cientista e musicista, mas hoje, para resolver esse problema, eu vou começar com algo que talvez você nunca tenha imaginado: a sinestesia. A sinestesia é um fenômeno neurológico em que a estimulação de um sentido, como a visão, desencadeia uma resposta automática em outro sentido, como a audição, resultando em uma mistura de percepções sensoriais. Por exemplo, uma pessoa sinestésica pode ver cores quando ouve música, ou associar números com sabores. Esse fenômeno é bem raro, mas em termos artísticos e narrativos, a sinestesia é usada como uma técnica criativa para representar múltiplos sentidos de forma visual. Tá percebendo aonde eu quero chegar, não? Será que eu consigo colocar na sua mente um gatilho sinestésico para que sempre que você ouça esse som, você me veja cobrando um like? Vamos testar. Nos quadrinhos e mangás, a sinestesia pode ser usada como uma temática para evocar sensações não visuais através de estímulos visuais, permitindo que os leitores sintam sons, cheiros e texturas, mesmo que esses sentidos não estejam realmente presentes no formato dessa mídia. Então, é isso que eu quero. Como eu vou representar a música com esses artefatos? Antes de partir para o destrinchamento da técnica, me permita apresentar dois quadrinhos, um comic e um mangá, que usam muito bem a sinestesia, ou os elementos visuais e narrativos que capturam com maestria essa complexidade emocional. Para exemplificar bem o que eu quero falar, nesse ponto eu vou ter que abrir o nosso tema para abranger não somente a música, mas os diversos efeitos sonoros, já que não somente composições musicais complexas estão atreladas aos nossos sentimentos, mas também diversos outros sons que causam efeitos similares, e às vezes ainda mais intensos. Depois, no final do vídeo, eu volto à minha conclusão, direcionando exclusivamente em como representar a música. Então vamos lá, vamos começar na base dessa questão: a análise de sons em geral. No quadrinho Black Canary da DC Comics, a personagem Dinah Lance tem poderes ligados ao som. Quando ela grita ou usa seus poderes sonoros, os quadrinhos frequentemente usam linhas de energia onduladas, acompanhadas de efeitos visuais como quebras no ambiente ou distorções nos objetos próximos, sugerindo a potência sonora e o impacto físico da voz. Um dos mais clássicos, não? Representar poderes não palpáveis de forma visual. No mangá Your Lie in April, a série tem como tema central a música, e em suas representações visuais, os sentimentos dos personagens em relação à música são expostos através de cenas vibrantes, abstrações visuais e movimentos sinuosos, criando uma experiência visual sinestésica incrível para o leitor. Eu acho que até esse ponto o nosso entendimento está aumentando, não? Com exemplos, tudo fica mais fácil, mas vamos mais a fundo. Para isso, eu vou usar de referência dois artigos que eu achei na internet, um no Medium, do autor Second Hand Copy, e outro do Brickbats, em que debaterei os pontos elencados de como representar a música nos quadrinhos. Já deixei um link desses artigos na descrição, caso você queira estudá-los. Mas antes, uma dinâmica. Qual é o som do silêncio?
Com essa pequena animação, te respondo usando todos os argumentos prévios que mencionei aqui nesse vídeo. Então, um pequeno exercício antes de começarmos. Vá para um lugar silencioso. Ouça a minha voz. Se concentre nela. Comece a prestar atenção naqueles ruídos que você normalmente não ouve, a não ser que se concentre. O pequeno zumbido que sempre está ali presente quando você fica em silêncio. Você já ouviu o som de uma mola se distorcendo? Já pulou em um trampolim? Ou pula-pula e acompanhou o ranger daquele conjunto de molas? Você consegue ouvir esse barulho na sua mente? Não? A tela vai começar a deixar de estar em preto. Uma animação vai iniciar. Você consegue ouvir o som? A cada momento que o elefante aterrissa na cama elástica, as molas rangem, e o impacto dele é ouvido. Será mesmo? Mas chega. Vamos analisar os artigos. Agora entrarei no modo análise de arte. Uma das imagens que um dos artigos sugere é essa. A movimentação de quem recebeu o impacto de uma bala vinda da direita para a esquerda até atingi-lo é muito presente. A cena automaticamente nos remete a um momento de congelamento, onde após ouvir o som do disparo, o tempo para. Talvez a indústria cinematográfica já tenha nos adestrado a esse tipo de sonoplastia, mas de qualquer maneira, não consigo deixar de perceber o som que precede a sua queda. Talvez o som do último suspiro ou da troca de tiros que tipicamente teremos em uma trincheira. O fundo em branco facilita e nos mostra que esse momento é importante, captado de uma forma isolada. Por isso eu disse que o tempo parou. Esse cenário limpo me traz uma sensação que, nesse momento, os outros sons foram abafados por esse único e exclusivo disparo. E eu quero ler para vocês o trecho que fala dessa imagem, já que faz uma conexão aos efeitos sonoros sugeridos. Considere o poder da imagem silenciosa de Jacques Tardy em Foi a Guerra das Trincheiras. O grande Will Eisner condenava os efeitos sonoros expressos como um dispositivo de desespero e era um mestre dos efeitos sonoros sugeridos. Escritores do porte de Alan Moore, Neil Gaiman e Daniel Clowes evitavam ao máximo os efeitos sonoros expressos. Nessa foto você viu os efeitos sonoros sugeridos, que não recorrem diretamente às onomatopeias. Por outro lado, temos os efeitos sonoros expressos que usam as onomatopeias e expressam isso de forma direta, como nesses exemplos que estão rodando aí na tela. Alguns gostam, outros nem tanto, como vocês viram no texto. E na minha opinião, antes de aplicar qualquer efeito expresso, seja em qualquer metodologia de quadrinização, você deve garantir que a narrativa visual esteja consistente mesmo sem eles, e que eles entrem ali apenas como um reforço, um apoio, uma ferramenta a mais para elucidar o som ou música do ambiente. Veja isso aplicado com maestria. E o texto que eu vou ler agora foi retirado também do artigo da Brickbats. A segunda versão da excelente série de terror Creepy usa o som tabump de forma consistente, aparecendo sobre as camadas e painéis, com algumas variações. No começo, o leitor percebe claramente esse som, mas com o tempo ele se torna parte do cenário, captado pela visão periférica, como um lembrete contínuo. Mesmo sem precisar ler de novo, o efeito sonoro está sempre presente. Ele também ocupa espaço na página, criando a sensação de claustrofobia, que reflete o desespero crescente e a sensação de aprisionamento do assassino. Fantástico, não é? Ele usa as palavras ou onomatopeias não somente como uma tradução expressa do som, mas também como um elemento visual que está ali contando para incrementar nossa percepção da cena e quadrinização. Isso é arte. Bem, esse vídeo pode se transformar em uma série de tão complexo que pode ser essa abordagem. Eu quis somente dar uma ideia inicial. Esse assunto surgiu na primeira live que eu fiz aqui no canal. Massa, não? Era uma live teste, só queria ver se não teria nenhum problema com os equipamentos. Spoiler, eu tive muito problema, mas durou 4 horas. Foi muito assunto e foi bastante divertido. Mas calma que eu não tô terminando o vídeo ainda. A melhor parte vem agora. Coletando todo esse conhecimento, vamos ver exemplos e maneiras ao qual podemos representar a música, em vários estilos. Estou usando a parte da coletânea feita pelo autor Second Hand Copy, que publicou um artigo sobre o mesmo tema no Medium. No primeiro exemplo, temos as páginas de Sacred Heart, de Lee Suburbia, que amplia essa representação do som, retratando a música como uma força física,
Na cena, uma banda punk toca em um show de garagem. O autor do artigo diz que gosta também de como Suburbia consegue capturar a expectativa nos momentos antes da banda começar a tocar. A eletricidade no ar que cresce até a primeira nota ser tocada. Eu concordo com ele e também achei bem envolvente. O cenário é completamente preenchido pelos efeitos dessa força física, mas com formatos diferentes quando a gente compara o que vem antes e depois das primeiras notas tocadas. E o autor do blog ainda menciona que Brian Lee O'Malley fez algo parecido em Scott Pilgrim's Precious Little Life, onde a apresentação da banda Sex Bomb é acompanhada por tablaturas de guitarras e letras. Um layout de página interessante, mas com impacto mediano, segundo as palavras do próprio autor, que completa dizendo que talvez seja porque é uma piada recorrente em Scott Pilgrim de que a banda Sex Bomb é uma banda mediana. Então talvez essa falta de impacto seja intencional. Ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo um pouco, já que percebo que a quadrinização destacando os elementos que produzem som foi bem escolhida. A boca do vocalista representando cantar, os pedais em destaque na baterista, assim como as baquetas e as mãos que tocam os instrumentos de corda. Eu achei bem legal. Mas, claro, a gente não poderia deixar de terminar com um mangá. E eu vou te falar dessa cena que ele escolheu, mas usando minha própria análise. Eu achei muito pertinente a perspectiva escolhida ao representar a plateia, que juntamente com as linhas de intensidade se inclinam e meio que sentem o impacto da música. Na continuidade, temos a emoção presente de quem tocará a música, passando para o leitor, criando conexão com o personagem. Logo em seguida, o início da ação, com as primeiras notas do piano e a preparação do violino, com o movimento inicial do arco intensificado com o elemento visual, e o close no olhar, e os dois instrumentos em sintonia. Mangá é uma coisa linda.